13º Seminário Integrador do curso de Odontologia. O desafio da integração multidisciplinar em odontologia. O tema apresentado será laser terapia em hipersensibilidade dentinária. Os componentes do grupo são Adriele, Amanda, Aissa, Cássia, Gabriel, Iane, Kelly, Letícia, Mariana, Nicole, eu, Paula e Yasmin, todos acadêmicos do 7º período A do curso de Odontologia da Univale. A nossa orientadora é a professora Rosália Moreira Barros e a nossa área de concentração é dentística. Para iniciarmos, falaremos um pouco sobre o que é hipersensibilidade dentinária. Ela é caracterizada por ser um incômodo comum que atinge grande parte da população e é representada por uma dor aguda e de curta duração, em razão da dentina exposta em resposta a um dado estímulo. Dessa forma, vale lembrar que com a remoção do estímulo, a hipersensibilidade dentinária desaparece. Uma outra consequência que a hipersensibilidade dentinária também causa são os efeitos negativos na vida do indivíduo, já que haverá dificuldade quando mesmo ingerir alimentos com extremas temperaturas, tanto quente como gelado. Dessa forma, um tratamento que vem sendo amplamente usado nesses casos são os lasers de baixa e alta potência, os quais serão mais falados à frente. Objetivo: realizar uma revisão de literatura de acordo com os estudos realizados que abrangem a eficácia do laser de baixa e alta potência no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Apresentar um relato de caso clínico no qual demonstre a contribuição do laser de baixa para a classe odontológica, bem como a melhora na qualidade de vida do paciente em razão de sua eficácia no tratamento da HD. A hipersensibilidade dentinária é considerada uma dor aguda e de curta duração, decorrente da exposição de dentina em resposta a estímulos, os quais podem ser térmicos, evaporativos, táteis, osmóticos ou químicos. Porém, com a remoção do estímulo, a dor tende a desaparecer. A etiologia da HD é multifatorial e pode causar restrições nas atividades diárias, como a alimentação e higienização bucal, afetando a qualidade de vida dos pacientes. A dentina é um tecido duro, elástico e avascular que envolve a câmara pulpar, sendo caracterizada pela presença de inúmeros túbulos que são preenchidos pelo fluido dentinário. Assim, ela é recoberta pelo esmalte em sua porção coronária e pelo cemento em sua porção radicular. E na presença de fatores como tratamentos ortodônticos e periodontais, lesões cervicais não cariosas, técnica incorreta de escovação, utilização de dentifrícios abrasivos, desordens oclusais, dentre outras condições, essa dentina fica exposta ao meio bucal, tornando o dente sensível a estímulos. Assim, os lasers de baixa e alta se tornam opções para tratamento a fim de promoverem uma melhora no quadro de hipersensibilidade. Qual a teoria que explica como o HD ocorre? Apesar da existência de inúmeras teorias para a hipersensibilidade dentinária, a mais aceita atualmente é a teoria da hidrodinâmica de Brainstorm, que diz que as alterações no fluxo do fluido dentro dos túbulos dentinários provocam uma movimentação desse líquido que atinge as terminações nervosas, provocando dor. Além disso, vale lembrar que o fluxo hidrodinâmico pode ser aumentado por alterações na temperatura, umidade, pressão de ar e osmótica, ou forças que atuam sobre a dentina exposta. Segundo Silva Neto e colaboradores, o laser de baixa intensidade proporciona um estabelecimento terapêutico, trazendo analgesia, cicatrização, estímulo de biomodulação dos tecidos e efeito anti-inflamatório, com características benéficas em terapias fotodinâmicas no momento em que relacionar aos agentes responsáveis pela fotossensibilidade, melhorando o tratamento da infecção. Existem dois tipos de laser de baixa. O primeiro a ser falado será o de hélio-neônio, o qual emite somente a luz vermelha e é bastante utilizado para cicatrização de lesões.
sendo eficaz na diminuição da atividade inflamatória e no aumento da síntese de colágeno. Já os lasers de galho alumínio cianido de sódio ou diodos são os mais usados, pois possuem baixo custo, possibilidade de emitir luz vermelha, que atinge apenas estruturas mais superficiais e apresenta uma boa resposta em relação ao reparo tecidual, além de transmitir a luz infravermelha, que é a mais frequente, penetrando até o tecido subcutâneo e muscular, podem agir em quadro de dor, edema, reparação óssea e nervosa. Para Costa e colaboradores, o mecanismo de ação dos lasers de baixa, também chamados de LLLT, baseia-se principalmente nas alterações induzidas nas redes de transmissão nervosa dentro da polpa dentária, ao invés de alterações nos túbulos dentinários expostos. Acredita-se que estes lasers promovam a mudança do potencial elétrico da membrana celular, ativando as bombas de sódio e potássio e proporcionando um aumento da síntese de adenosina trifosfato, ATP, liberação de endorfinas e o bloqueio da despolarização das fibras C aferentes, não permitindo que a informação de dor chegue ao sistema nervoso central, trazendo então analgesia, diminuição da inflamação e biomodulação das células nervosas. Já os lasers de alta intensidade no tratamento da hipersensibilidade atuam obliterando a embocadura dos túbulos dentinários através da irradiação direta na dentina que está exposta. O que ocorre é a dissolução e a ressolidificação dos cristais de hidroxiapatita da dentina, causando a formação de uma camada diferente do tecido propriamente dito, a qual é denominada de melting, e produz selamento dentro dos túbulos dentinários, o que leva a uma maior longevidade do tratamento. Esta camada não causa danos à estrutura dentária, mas promove resultados de redução da sensibilidade imediatamente e em longo prazo. Tamioso relatou em 2020 que para a obtenção de uma terapia efetiva é necessária a presença de requisitos como entrada de energia apropriada, com uma adequada intensidade, somada a um tempo adequado de aplicação e luz o mais próximo possível do tecido para melhor penetração desta. Assim, salienta que para um tratamento adequado é necessário ter uma base de conhecimento sobre dosimetria, como quanto tempo expor o laser sobre a lesão, a frequência, a potência e o comprimento de onda do seu aparelho. Vantagens versus desvantagens do uso de lasers. Segundo Mota 2018 e Moreira 2020, a laser terapia tem modalidades terapêuticas seguras e livres de efeitos colaterais, devido à natureza atérmica do laser, não havendo destruição de tecidos ou outros danos, sendo, portanto, uma grande vantagem para a escolha do tratamento. Em contrapartida, as desvantagens do seu uso estão associadas a um alto custo e à necessidade de um bom treinamento profissional. Nosso relato de caso clínico foi disponibilizado pelo professor Dr. Luiz Gustavo Habib, onde um cliente do sexo masculino compareceu em seu consultório particular relatando dor nos dentes. Durante o exame clínico, foi observada retração gengival em vários elementos e o cliente ainda relatou fazer uso de alimentos ácidos e escovar os dentes logo após a alimentação. Ao fim do exame clínico, foi diagnosticado hipersensibilidade cervical. Assim, foi elaborado um plano de tratamento com laser terapia para dessensibilização cervical. O laser foi aplicado em todos os elementos que apresentavam sensibilidade, principalmente nos dentes com retração gengival, dando ênfase à região cervical. Comumente, o tratamento é realizado em uma sessão única, mas ao fim da primeira sessão foi constatada a necessidade de mais aplicações, uma vez que o cliente ainda relatava a sensibilidade dentinária quando se aplicava jatos de ar nas áreas tratadas. Portanto, foram realizadas 3 sessões de laser terapia, devido a essa queixa de sensibilidade excessiva. E, ao final da última sessão, o resultado planejado foi alcançado, havendo a eliminação da hipersensibilidade e obtendo assim um sucesso no tratamento e melhorando a qualidade de vida do cliente.
Ao final do tratamento, o cliente foi orientado acerca dos fatores de risco da hipersensibilidade dentinária, sendo recomendado sobre a remoção do excesso de ácido na dieta e também sobre a realização da escovação 30 minutos após as refeições, e alertando também sobre o uso da força excessiva durante a escovação. Na primeira imagem, podemos observar o Dr. Luiz Gustavo aplicando o laser. E na segunda imagem, podemos ver uma demonstração desta aplicação do laser com foco na região cervical dos elementos dentários com retração gengival. O conhecimento interdisciplinar é de extrema relevância no exercício da odontologia. E neste caso clínico abordado, também foi muito importante para o desenvolvimento e compreensão do assunto. Com os conhecimentos da anatomia e histologia dentária, foi possível identificar as estruturas dentárias e a localização da hipersensibilidade dentinária. A dentística possibilitou diagnosticar as possíveis causas de tais lesões e identificar clinicamente a exposição dentinária. A fisiologia auxiliou no entendimento dos mecanismos fisiológicos da dor. A periodontia também foi crucial, pois através dela compreendeu-se acerca dos tecidos de sustentação e proteção do periodonto, colaborando na identificação e localização das recessões gengivais e, consequentemente, a diagnosticar a hipersensibilidade dentinária, bem como os seus fatores precipitantes e predisponentes. E, por fim, através da farmacologia, se compreendeu sobre a possibilidade de analgesia por meio da aplicação terapêutica do laser. Por fim, podemos concluir que a hipersensibilidade dentinária é um desconforto comum na população, sendo proveniente da dentina exposta em resposta a um estímulo que pode ser térmico, tátil, homostático ou químico. Observamos ainda que o laser de alta e baixa potência podem ser utilizados no tratamento da hipersensibilidade dentinária e que os processos de laser terapia apresentam uma diversidade de aplicações e indicações para os cirurgiões dentistas. Estes apresentam características analgésicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes, sendo possível obter um tratamento eficaz e livre de efeitos colaterais devido à sua natureza atérmica e não havendo destruições de tecidos. Aqui estão nossas referências e muito obrigada. Boa noite a todos que estão participando do 13º Seminário Integrador do curso de Odontologia, que tem como desafio a integração multidisciplinar em odontologia. Pode passar? Nosso tema é a adequação de comportamento nos atendimentos da odontopediatria. Fizemos uma revisão de literatura e nós somos acadêmicos do 7º período, turma B. Pode passar. Os componentes do grupo são Alessandra Fassarella, Amanda Furtado, Ana Luísa dos Reis, André Braga, Carolina Bucamel, Isabela Souza, Carla Priscila, Letícia Rodrigues, Matheus Martins, Sângela Iris, Suzane Loss e eu, Vitor Carrijo. Nossa professora orientadora é a professora Fernanda Alvim. Desde já, queria agradecer a professora pelo zelo, pelo empenho e pela paciência do nosso grupo. Muito obrigado. E nossa área de concentração é a odontopediatria. Pode passar. Bom, os tratamentos odontológicos, eles são passíveis de comportamentos colaborativos e não colaborativos por parte dos pacientes. Isso é, tanto na área da odontopediatria como nas demais áreas, se faz necessário a colaboração do paciente. E quando se trata da relação do paciente infantil frente a qualquer tratamento odontológico, fatores como a idade pode acabar acentuando a falta de colaboração do paciente. Então, o tratamento em odontopediatria é um tratamento bastante complexo,
não só pela complexidade anatômica, mas também quanto à colaboração. Esses fatores como a idade, eles podem sim aumentar essa não colaboração, mas muitas das vezes pacientes já adultos colaboram menos que a criança. Então, isso vai depender de cada paciente. Pode passar? Bom, existem várias técnicas de adequação de comportamento para que seja feita um tratamento odontológico satisfatório. E essas técnicas, elas devem ser planejadas com antecedência e serem individualizadas, pois cada paciente reage de uma forma frente a uma intervenção odontológica. Essas técnicas têm como objetivo estimular a cooperação do paciente, realizar um elo de confiança entre o cirurgião dentista com o paciente pediátrico, ocorrer também um relaxamento e redução da ansiedade e do medo. Muitas das vezes o paciente com medo, a criança com medo, ele não se expressa verbalmente, mas com uma linguagem corporal. E o cirurgião dentista ele deve estar atento a essa linguagem corporal do seu paciente, para assim haver uma progressão no tratamento odontológico. E o tratamento odontológico, ele, em pacientes pediátricos, ele é formado por um tripé entre o cirurgião dentista, a criança e os pais. E essas técnicas de adaptação, elas servem para quê? Para preparar a criança psicologicamente para continuar cooperando ou cooperar com o procedimento odontológico, e aquelas que não são colaborativas, o cirurgião dentista e sua equipe deve driblar essa situação de não colaboração, tornando ele um paciente cooperativo. Pode passar? O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura a respeito da adequação de comportamento dos atendimentos da odontopediatria, com o intuito de orientar os profissionais da odontopediatria quanto ao uso de técnicas com a finalidade de adaptação e comportamento da criança. Pode passar. Bom, grande parte dos pacientes pediátricos, eles já chegam com um certo receio na cadeira odontológica. Por quê? Não só eles, mas como os demais pacientes, quando se tem à frente algo novo, algo que nunca foi feito, ou experiências passadas traumáticas, tendem a ter esse receio. E, voltado à odontopediatria, o cirurgião dentista ele deve conhecer, perguntar ao responsável como é o comportamento da criança, se é uma criança extrovertida, uma criança mais reservada. E, caso ela seja uma criança que não esteja colaborando também, porque ela criança que está se portando diferente ao esperado, o cirurgião dentista deve investigar o porquê dessa não colaboração, para assim aplicar as técnicas de manejo corretas para promover uma colaboração. Pode passar. Bom, e existe uma certa correlação entre as atitudes das mães, pais ou responsáveis em relação aos seus filhos quanto ao seu nível de ansiedade. A criança é um espelho dos pais, do ambiente que ela se vive. E pais que exercem um controle maior sobre o comportamento da criança por meio de reforços ou punições, tendem a controlar melhor a ansiedade. E também, uma coisa que acontece muito nos tratamentos pediátricos é quanto à ansiedade parental. É uma das principais causas de ansiedade e medo na criança. Essa ansiedade se dá por quê? Os responsáveis, os parentes dessa criança relatam experiências traumatizadas que teve com os dentistas, experiências de dor, questão também dos instrumentais usados pelo cirurgião dentista, muitos deles de cirurgia, aqueles instrumentais robustos, e a criança acaba criando um certo medo, um certo trauma. Ela vem com um conceito prévio sobre a odontologia, e isso afeta diretamente
no tratamento. E isso deve ser driblado pelo cirurgião odontopediatra, fazendo com que a criança se torne colaborativa. Pode passar. Bom, então, é necessário o conhecimento prévio do comportamento da criança, bem como avaliar suas características físicas e psicológicas de acordo com a idade. Ou seja, o cirurgião dentista leva a se atentar às características dessa criança, quanto ao comportamento, como já disse, é uma criança mais extrovertida, uma criança mais reservada, se ela tem algum receio, algum medo, para assim ele montar a sua estratégia de intervenção, montar qual técnica ele vai utilizar, para assim realizar um tratamento satisfatório para a criança, para o pai e um tratamento satisfatório relacionado à odontologia. Pode passar. Bem, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar agora sobre algumas técnicas de controle comportamental e dentre elas nós temos a técnica muito utilizada, que é o método dizer, mostrar, fazer. Essa técnica possui melhores resultados a longo prazo quando comparada à sedação moderada. Ela vai constituir, primeiramente, em dizer em um vocabulário infantil qual e como o procedimento será realizado. Depois, deve-se mostrar à criança o que será utilizado, os sons desses instrumentais, o que fazem e, em alguns casos, até mesmo deixar que as crianças peguem nesses instrumentais que serão utilizados, para que somente depois o dentista comece a executar o procedimento. Ainda nessa área, temos também outra técnica denominada como controle de voz, que vai possuir o intuito de captar a atenção e a cooperação da criança, e nela o volume e o tom da voz do dentista são adaptados conforme a necessidade encontrada no atendimento odontológico, visando direcionar o comportamento e ensinar de forma clara e breve, evitando assim comportamentos negativos do paciente infantil. Porém, é importante lembrar que a necessidade de avisar os pais sobre o funcionamento da técnica antes da sua execução, evitando assim um conflito futuro. Bem, outra técnica não farmacológica que tem gerado bastante sucesso é a chamada reforço positivo. Sendo bem eficiente em estimular comportamentos desejados, esse método pode ser usado em todos os pacientes e seu objetivo é obter um bom comportamento, através de elogios que o dentista pode fazer com esse paciente, ou até mesmo prêmios, como a utilização de um brinquedo. E dessa forma, as crianças serão motivadas a terem o mesmo comportamento positivo durante toda a consulta odontológica. Temos também outra técnica bastante utilizada, que é a técnica da distração, que, por sua vez, tem como objetivo desviar a atenção do paciente infantil em um procedimento que estiver sendo desconfortável para ele, e ela é indicada para qualquer paciente, e não tem nenhuma contraindicação. Essa distração pode ser uma distração verbal, mostrar um desenho durante o atendimento, uma distração audiovisual, colocar uma música para esse paciente, um diálogo, ou até mesmo dar brinquedos coloridos que a criança pode tocar e apertar com o objetivo de desviar a sua atenção. Vale lembrar que, independente da técnica escolhida pelo profissional, é de grande importância que o mesmo converse com os pais sobre as técnicas de manejo comportamental que serão e são usadas durante todo o procedimento. O odontopediatra, por sua vez, deve estar atento às leis do país e aos aspectos técnicos e científicos da odontologia, preservando sua ética e caráter profissional. Portanto, é necessário compreender o estágio de desenvolvimento da criança para o manejo de seu comportamento. Assim, o cirurgião dentista ele deve estar apto a escolher qual técnica utilizar com base no tratamento a ser realizado, para que não haja consequências que possam prejudicar o psicológico e o bem-estar da criança.
Bem, é importante relacionar o tema abordado nesse seminário com as matérias ofertadas no curso de odontologia da Univale, reforçando a importância do conteúdo ministrado do primeiro ao sétimo período no qual nós nos encontramos. E dentre as matérias nós temos algumas tais como: temos a odontopediatria, mostrando que o controle de comportamento infantil é um componente integral na prática da odontopediatria, através de técnicas de manejo que visam estabelecer uma boa comunicação com a criança, fazendo-a cooperar com o tratamento e, ao mesmo tempo, construindo uma relação de confiança que perpetuará ao longo da vida do paciente. Temos também a psicologia, uma matéria necessária para a realização desse trabalho, pois nos auxilia nas clínicas a sempre questionar qual a melhor técnica a ser utilizada. Pois grande parte das crianças que chegam ao nosso consultório odontológico, elas chegam com medo e ansiedade, sendo necessário, antes de aplicar qualquer técnica, avaliar a razão pela qual a criança se comporta diferente do esperado portanto, vai ser importante construir um relacionamento entre o paciente e o profissional, passando confiança, promovendo autocontrole, aliviando o medo e a ansiedade. E é fundamental respeitar o tempo de cada criança, reconhecendo e valorizando seus progressos e assim respeitando suas limitações. Na disciplina de saúde coletiva, é trabalhado como se tornar um profissional generalista e humanista, buscando o vínculo afetivo entre o cirurgião dentista, sua equipe, pais e pacientes. E diante disso, a saúde coletiva ela entra reeducando os hábitos nocivos à saúde bucal dentro da realidade de cada família. Assim, o autocuidado de maneira realista e mais benéfica possível. Além de trabalhar o lado cooperativo de cada um durante o tratamento, reforçando a necessidade da colaboração da criança, dos responsáveis e da equipe especializada no tratamento. Temos também a metodologia científica, que mostra que o conhecimento dessa disciplina é de extrema importância, uma vez que ela auxiliou na elaboração da parte escrita do trabalho, na elaboração dos slides, de toda a formatação, para obtermos um trabalho completo e objetivo. Portanto, é importante salientar que o conhecimento odontológico e multidisciplinar favorece o desenvolvimento do saber científico, permitindo que o aluno se capacite para a sua vida profissional. Assim, foi possível concluir que o tratamento odontológico em pacientes pediátricos possui dificuldade perante a colaboração desse indivíduo, que pode ser salientado frente à idade do mesmo, e assim tornando o atendimento complexo e cheio de desafios. Portanto, o odontopediatra deve saber planejar e executar as técnicas de manejo de comportamento para assim preparar o psicológico do paciente infantil, a fim de promover a cooperação e a redução da ansiedade e medo, com o intuito de construir um elo de confiança entre o dentista e o mesmo, para assim realizar a intervenção odontológica de maneira satisfatória, tanto para o cirurgião dentista quanto para os responsáveis e o paciente. Essas são as nossas referências e obrigado pela atenção.